Olá, meu nome é Fernanda Campos, eu sou engenheira de produção formada pela UERJ e sou mestre em Ciências do Meio Ambiente formada pela Universidade Veiga de Almeida. Eu vou falar para vocês um pouco sobre resíduos sólidos, mais especificamente sobre os resíduos da construção civil e sobre uma forma de fazer o gerenciamento do descarte inadequado desses resíduos. Vocês sabiam que no Brasil, em 2019, foram gerados 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos? E que desses 79 milhões de toneladas, mais da metade, de 50% a 60% aproximadamente, eram resíduos da construção? Quando eu falo em resíduos da construção, eu estou me referindo a pedaços de tijolos, cerâmicas, vergalhões, cimento, tintas, enfim, todo material que é encontrado quando se faz uma demolição ou que é gerado durante uma obra. Esses materiais, quando descartados inadequadamente, podem gerar grandes prejuízos, porque eles podem poluir o solo. Além disso, eles facilitam a proliferação de animais peçonhentos, de animais transmissores de doenças, como ratos, baratas, mosquitos, entre outros. E, além disso, se eles forem descartados, por exemplo, sobre um bueiro, eles podem entupir as galerias por onde escoa a água da chuva e, com isso, acaba contribuindo para o alagamento das ruas. Enfim, são várias as desvantagens do descarte inadequado de resíduos, fora o custo para as prefeituras fazerem a limpeza desses locais, né? São muitas as desvantagens. Em contrapartida, esses materiais são materiais que podem ser reaproveitados. A vantagem é muito grande, porque quando você reaproveita um resíduo da construção, você está evitando de explorar as jazidas de onde aqueles materiais são extraídos na natureza, né? Com isso, você acaba preservando a natureza. E, fora isso, acaba reduzindo a quantidade de resíduos que estão sendo gerados e descartados no ambiente. Com toda essa utilização de materiais reciclados, essa é uma rede que acaba gerando emprego e renda para algumas pessoas. Então, também tem essa vantagem. Pensando nessas vantagens e nas desvantagens da geração e do descarte inadequado de resíduos e no reaproveitamento de resíduos, eu acabei pensando em fazer o seguinte trabalho: fazer um mapeamento dos pontos em que há um descarte inadequado de resíduo da construção, estudar quais eram os parâmetros, quais eram os padrões de descarte inadequado e, a partir desses padrões de descarte, definir ações que pudessem auxiliar no gerenciamento desses resíduos. Para fazer esse mapeamento, eu criei um mapa onde eu tracei uma rota, uma trajetória para cada um desses bairros, visitei a grande parte, a maioria absoluta das ruas de cada um dos bairros, foram 18 bairros que eu analisei no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e com o auxílio de GPS, eu marcava a posição onde aquele resíduo estava sendo encontrado, fazia o registro fotográfico dele e, com o formulário que eu havia elaborado, eu anotava todas as informações que eu considerava importantes, pertinentes, para fazer a análise dos resíduos que estavam sendo descartados e dos pontos de descarte. Então, foram consideradas algumas variáveis, como, por exemplo, quais eram os materiais descartados, qual era o local, a data, todas essas informações foram registradas, o volume aproximado de resíduos descartados, o local em que estava sendo descartado, se ele era um local de importância ecológica, como, por exemplo, praias, dunas, ou próximo à Lagoa de Araruama, que é uma lagoa muito importante. Também foi considerado se era descartado em algum terreno baldio, se era descartado sobre bueiros ou próximo a bueiros, que poderia ocasionar, como eu disse anteriormente, o alagamento, né? Contribuir para o alagamento de ruas. Enfim, várias informações referentes àqueles entulhos foram anotadas. E, visitados os bairros, eu consegui fazer um levantamento de 179 pontos, são muitos pontos de descarte inadequado, e o volume, para se ter uma ideia, foram mais de 400 metros cúbicos, quase 450 metros cúbicos
de resíduos aproximadamente, o que daria, para se ter uma noção, mais ou menos 90 caçambas de resíduos da construção que foram detectados. Bom, só que durante esse levantamento que eu fiz, eu notei uma grande dificuldade de fazer o registro em tempo real e pensei, então, que seria muito interessante haver uma ferramenta que pudesse facilitar essa coleta dessas informações e fazer um posterior acompanhamento dos descartes inadequados, ver como está a evolução, se as ações aplicadas estão gerando alguma melhoria, alguma redução dos pontos de descarte inadequado. Então, baseando nos parâmetros que eu havia definido como parâmetros importantes para fazer a análise dos descartes, foi definida a especificação técnica do aplicativo Vigia Entulho, que é um aplicativo que pode ser utilizado para mapear em tempo real quais são os descartes que são detectados. Se ali você consegue registrar quais são os materiais encontrados, qual o volume aproximado, consegue fazer a marcação em GPS do local onde o entulho se encontra e consegue fazer o registro fotográfico, tudo em tempo real, de forma mais dinâmica, muito mais rápido, e essas informações depois conseguem migrar para uma planilha para gerar os gráficos, que anteriormente eu tive que gerar todos os gráficos na mão. Com aquelas informações era possível definir ações para fazer o gerenciamento de resíduos sólidos. E esse aplicativo facilita esse trabalho, né? Com ele fica mais fácil fazer o levantamento e manter o acompanhamento. Bom, esse trabalho gerou um grande fruto, porque o aplicativo Vigia Entulho depois acabou sendo desenvolvido com uma parceria com um colega de engenharia da computação. Ele conseguiu, a partir dos parâmetros que eu havia especificado, fazer o desenvolvimento do aplicativo, e é uma ferramenta que pode contribuir muito para o trabalho de fiscais que queiram fazer o acompanhamento, a vigilância e aplicações de melhoria, né, do poder público, assim como também pesquisadores que queiram analisar os resíduos, como é que está o andamento, como está a gestão e como está tendo ocorrências de resíduos, de descarte inadequado desses resíduos da construção. E, além disso, uma coisa que eu acho interessante é essa ideia depois poder também evoluir para outros tipos de resíduos. Nós fizemos um estudo em cima de resíduos da construção civil e a mesma ideia pode progredir também depois para outros tipos de resíduo e assim reduzir conseguir administrar melhor e conseguir reduzir a quantidade de resíduos descartados inadequadamente. Espero ter contribuído e obrigada!